Pinotti, oboísta e corno inglês da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas há 30 anos. Com certeza, você já me ouviu tocando junto da orquestra. Hoje vou contar um pouquinho da história do oboé e do corno inglês para vocês. Desde já, gostaria de contar que eles são instrumentos da família das madeiras e são instrumentos de palheta dupla. Esta é a palheta, esta é a palheta e este é o som de cada uma delas. Tem tamanhos diferentes, tem estruturas parecidas, mas ambas fazem dar o som do instrumento. Sem elas, o oboé não toca, assim como também o corno inglês. Os pormenores sobre a origem e a evolução dos instrumentos de sopro estão em grande parte envolvidos em mistério. Todavia, é mais ou menos certo que os materiais mais antigos de que eram feitos tiveram uma influência decisiva na sua forma, e quase todos eram muito semelhantes aos instrumentos de sopro modernos. Os diversos materiais, carapaças de crustáceos, osso e chifre, que podiam ser utilizados para fazer esses instrumentos, permitiram que se criassem muitos tipos diferentes. Deste modo, os apitos eram feitos de pequenos ossos e as flautas de ossos maiores. Por outro lado, as presas, as conchas de búzios e os cornos de animais foram transformados em trompas destinados à sinalização. A descoberta posterior da palheta como instrumento musical foi um passo essencial que contribuiu ainda mais para aumentar a gama original de instrumentos. Era indiferente que a palheta fosse o material do próprio instrumento ou a ele fosse acrescentada. A arqueologia foi a principal fonte de conhecimento e de análise dos instrumentos musicais antigos. Apesar da sua origem pré-histórica, só no final do século XVI é que a descrição pormenorizada dos instrumentos musicais se tornou uma verdadeira ciência. Daí em diante, foram publicados muitos livros volumosos sobre esse tema. Todos os instrumentistas deparam com problemas na manutenção dos seus instrumentos, para que estes se encontrem sempre nas melhores condições. No entanto, tais problemas são irrelevantes na maior parte dos instrumentos comparados aos que surgem com as palhetas. Clarinetistas, oboístas e fagotistas dependem em absoluto destas pequenas lâminas de cana, sem as quais o seu instrumento não produz som. O instrumentista deve preparar a sua própria palheta, porque esta depende de suas características e das do instrumento. E, mesmo quando ele consegue uma palheta excepcional, com o uso, esta não lhe durará mais que umas 2 semanas. Por isso, é um trabalho permanente e uma preocupação constante. Porém, quando se consegue uma boa palheta, o instrumento torna-se capaz de produzir uma qualidade de som extraordinária. As palhetas são feitas de cana e as melhores qualidades desse material provêm do Mediterrâneo, nomeadamente das costas do sul da França, Espanha e Itália. A cana tem que ser de muito boa qualidade e por isso existem plantações em que ela é cultivada especialmente para este fim. A cana é cortada após 2 anos de crescimento e armazenada em feixes altos, começando o processo de maturação com uma secagem em que os feixes têm de sofrer exposição ao sol durante pelo menos 3 verões. Em seguida, a cana é separada por diâmetros, cortada entre os nós
em pequenos fragmentos, metida em sacos e finalmente enviada para os construtores de palhetas de todo o mundo. O oboé é um instrumento cônico de 57 centímetros, dividido em 3 partes, sendo mais fácil o manuseio e o transporte dele, feito normalmente de ébano, e existem outras madeiras também. Esse aqui é de ébano. Ele é o irmão mais velho do corno inglês. Vejam a diferença de tamanho. Este é o corno inglês. Ele é da família dos oboés. É um instrumento transpositor em Fá. O oboé é em Dó. Ele possui mais ou menos 1 metro de comprimento. Também é feito em 3 partes, mais o tudel e a palheta. O corno inglês tem esse nome por causa de uma deturpação do nome dele. Nos seus primórdios, fizeram um instrumento aumentando o oboé e o instrumento tinha uma curva, o corpo tinha uma curva, nós vamos ver numa foto. E em francês era corps anglais, ou seja, corpo em ângulo. E com a deturpação do nome ficou cor anglais, corne inglês. A charamela é um instrumento de tubo cônico, provavelmente o antecessor do oboé, terminando num pavilhão muito longo. O som que produz é muito claro, estridente e penetrante de todos os instrumentos da Renascença. As charamelas são construídas em famílias, do soprano ao contrabaixo, e os modelos maiores têm um tudel onde é inserida a palheta. A charamela rústica é um tipo de oboé folclórico antigo, usado em muitas partes da Europa, Ásia e África. Nesse instrumento, o disco de metal na parte da embocadura serve para apoiar os lábios do músico e a palheta fica dentro da boca. A extraordinária sonoridade do corno inglês, muitas vezes nostálgica e melancólica, fez com que muitos compositores o usassem em passagens orquestrais maravilhosas.
vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais a respeito do corno inglês e que tenham gostado também de ouvir vários solos e queiram continuar indo aos concertos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que preparamos todas as semanas coisas maravilhosas para todos vocês. Até a próxima!